Oi, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre como se deram a evolução das políticas públicas de saúde no Brasil até que a gente chegasse no SUS. Nosso enfoque aqui é conhecer o que havia, como a sociedade estava se construindo na época, até que a gente chegou no SUS. Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as políticas de saúde no Brasil elas evoluíram, desde o descobrimento até que a gente chegasse no SUS, né? Como se deu essa evolução. Inicialmente, quando éramos colônia, nós não tínhamos um serviço de saúde constituído. O que nós tínhamos, o que a população da época tinha, era o acesso aos pajés e aos curandeiros, além da fé. Porque ainda se acreditava que as doenças, né, eram causadas por castigos ou eram provações a qual as pessoas se submetiam devido aos pecados que elas tinham cometido. E aí toda a assistência de saúde que havia na época adivinha da fé, dos curandeiros, até mesmo dos padres jesuítas que tentavam fazer a catequização dos índios da época. As Santas Casas de Misericórdia só vão aparecer lá em 1943, na cidade de Santos, e depois em 1543, perdão, na cidade de Santos, e depois em 1549 na cidade de Salvador. Até então, toda a assistência era apenas através da fé. A critério de curiosidade, existia a figura, na época do Brasil Colônia, existia a figura do barbeiro barra dentista barra curandeiro. Essa figura geralmente era responsável por uma assistência de saúde que nós podemos chamar de um pouco menos religiosa, vamos dizer assim. Uma assistência de saúde que era baseada, de certa maneira, em fundamentos científicos da ciência que se tinha na época. Esses cirurgiões barbeiros, eles eram geralmente portugueses ou espanhóis, cristãos novos ou meios cristãos, que praticavam pequenas cirurgias, além de fazer sangrias, de fazer assagem, de lancetar e de arrancar dentes, e cortavam cabelos e barbas. Negros livres também trabalhavam para si mesmos, ou poderiam trabalhar como escravos de ganho, atendendo como cirurgiões barbeiros para que o dinheiro arrecadado fosse transferido para os seus senhores. Essa figura existiu no Brasil até o século XIX. Quando os colonizadores desembarcaram no Brasil, eles trouxeram com eles muitas doenças, né? Principalmente varíola, sarampo, gripe e tuberculose. O Brasil também exportou algumas doenças. A principal delas foi a sífilis, que se espalhou da América do Sul por toda a Europa. A própria sífilis, por muito tempo, foi vista como um castigo advindo de Deus, porque os navegadores que desembarcavam em terras estrangeiras acabavam se relacionando com as mulheres dessas terras estrangeiras, e como castigo por essa relação, eles acabavam ficando doentes, adquirindo a sífilis. Durante a colônia e até parte da era imperial, a ciência médica foi praticada por um pequeno quantitativo de médicos, cirurgiões e boticários, todos membros da elite, formados nas universidades europeias, concentrados nas grandes cidades do país, basicamente Rio de Janeiro e Salvador, e em algumas outras capitais de províncias, e atendiam exclusivamente as famílias mais ricas. Desse modo, as populações mais pobres e a população escrava contavam apenas com a solidariedade das Santas Casas de Misericórdia, instituições religiosas e também curandeiros. Porém, existiam algumas instâncias oficiais de saúde que ficavam alocadas nos grandes centros. A principal instituição de saúde que havia era chamada de Ordenação das Filipinas. Essa Ordenação das Filipinas fazia o monitoramento da atividade das câmaras municipais. Essas câmaras municipais tinham alguns deveres, que eram de zelar pela limpeza da cidade, de fiscalizar o comércio de alimentos e também fiscalizar os portos, para que não deixar que doentes sintomáticos entrassem no país. Com a chegada da família real em 1808, a história vai mudar um pouco. Primeiro vamos entender por que a família real vai chegar aqui no Brasil. Nessa época, a Europa estava vivendo sobre
o domínio do Napoleão. Ele estava fazendo guerras de conquista, né, tentando conquistar territórios para o seu império e acabou por tentar invadir Portugal. Para fugir do Napoleão, a corte acaba vindo para sua colônia e o Brasil passa a ser a sede da corte do Império Lusitano, na época. Com a chegada da família real, foram criadas algumas instâncias públicas de saúde que tinham como atribuições a fiscalização do exercício da medicina, assim como a aplicação de exames para os interessados em trabalhar nessa área oficialmente. Entendam que para se exercer medicina na época do Brasil colônia, era necessário ser de família rica. Por quê? Porque não haviam faculdades de medicina no Brasil até o momento. Então, para você se formar em medicina, você precisaria estudar na Europa. Isso requisitaria de você um bom capital, né? Uma boa situação financeira para que você pudesse ir até a Europa estudar. E isso acabou que afetava no atendimento à saúde que as pessoas conseguiam ter pela quantidade reduzida de médicos que nós tínhamos, já que precisaria ir para a Europa para se formar. Havia também a aplicação de multas para aqueles que exerciam medicina de forma ilegal. O principal objetivo das atitudes relacionadas à saúde pública que foram tomadas era para garantir a salubridade das pessoas da corte, dos componentes da corte. Esse, sem dúvida, foi o primeiro passo para a consolidação do sentido de saúde pública no Brasil, mesmo que sendo um tanto quanto restritivo, uma vez que o objetivo maior era manter a corte, ou seja, a elite, longe das doenças, e também manter a higiene dos portos. Por que era necessário manter a higiene dos portos? Porque o Rio de Janeiro era conhecido como cidade pestilenta, devido à grande quantidade de adoecimentos que a população do Rio de Janeiro era cometida. Entendo que nessa época o Rio de Janeiro era a capital do país, já não mais Salvador. O Rio de Janeiro era a capital do país, a cidade do Rio de Janeiro era um dos principais portos, ou seja, era um grande foco do comércio, e era necessário que, pelo menos a região portuária das cidades, fossem limpas, para que os navios não tivessem medo de atracar nos nossos portos, a gente conseguisse estabelecer relações de comércio. A cidade do Rio de Janeiro, por ter muitos adoecimentos, tinha essa fama de ser cidade pestilenta, e essa fama estava paulatinamente espantando os navios que pudessem querer vir atracar e a fazer negócios aqui no Brasil. Com isso, a família real ela vai tomar algumas atitudes, né? Vai criar as primeiras faculdades de medicina, e essas faculdades de medicina, elas emitiam diplomas tanto de médico, quanto de farmacêutico e também de parteira. A criação das faculdades de medicina acabou que ampliou um pouquinho o acesso ao serviço de saúde, já que a gente começou a formar médicos no país e não mais no exterior. Durante toda a era imperial, muito pouco se viu de ações de saúde de fato. O que mais aconteceu foram ações que a gente pode chamar de ações para inglês ver, né? Que não tiveram muita efetividade na saúde do povo, já que a perspectiva de saúde pública ela ainda não existia. Já na época do Brasil Império, o Brasil ele vai sofrer um surto. Na época do Brasil Império, o país vai sofrer com um surto de febre amarela. E esse surto de febre amarela vai fazer com que se crie a Junta Central de Higiene Pública. Foi a primeira organização sanitária que nós tivemos e ela tinha poder de polícia. Poder de polícia no sentido de aplicar multas e de fazer prisões de pessoas que estivessem descumprindo as leis dessa Central de Higiene Pública. Ela observava principalmente os locais de despejos de resíduos, os rios que cortavam as cidades, para que nos locais onde houvesse maior movimento, esses rios fossem mantidos minimamente limpos, os matadouros e os lixos nas praias, já que as praias eram cartões postais, fiscalizavam também as fábricas e estabelecimentos industriais e também fiscalizavam o que se chamava de miasmas. Nessa época, se acreditava que o adoecimento ele se dava por cheiros e por odores, odores fétidos que fariam com que você adoecesse. Essa Junta Central de Higiene Pública era, então, a responsável pela situação de saúde da população.
Ainda durante o Brasil Império, a gente vai ter a superação dessa teoria dos miasmas, que eram justamente esses odores adoecedores, e vamos evoluir para a teoria da unicausalidade. Qual era o nosso contexto sanitário nessa época? Nós tínhamos uma alta mortalidade provocada pelas epidemias, que afetava diretamente a economia nacional, porque a nossa economia era baseada na mão de obra escrava. E a natalidade escrava era menor do que a mortalidade. Ou seja, morriam mais escravos do que nasciam das doenças que nós tínhamos. A economia era prejudicada, já que as companhias de navegação evitavam os nossos portos devido às constantes epidemias e surtos de doenças que nós tínhamos. As políticas públicas de saúde foram concebidas no sentido de sanar os espaços de circulação e distribuição de mercadorias. A organização sanitária estava, portanto, intimamente ligada com as necessidades do desenvolvimento capitalista brasileiro. O que é que isso quer dizer? Que as nossas primeiras ideias de saúde pública não visavam manter a população sadia, visavam manter os espaços de circulação limpos para que isso não prejudicasse a economia brasileira que estava em desenvolvimento. Essa imagem aqui vai ilustrar para vocês um lazareto, que era um local onde se colocavam pessoas doentes, principalmente de lepra ou varíola, para que essas pessoas não contaminassem pessoas sadias. O atendimento dessas pessoas era feito por escravos ou por jesuítas que iam lá basicamente deixar água e comida. Na República Velha, quando a gente já tem superado a teoria dos miasmas e a gente já sabe da teoria da unicausalidade, então a gente vai ter o desenvolvimento tanto da bacteriologia quanto da medicina higienista. Vamos ter também o planejamento das cidades e as doenças que nós tínhamos no Brasil nesse momento histórico. Em especial, eram cólera, peste bubônica, febre amarela, varíola, tuberculose, hanseníase e febre tifoide. Durante a República Velha, os nossos presidentes eles tomaram medidas impositivas para que as cidades elas fossem obrigadas a notificar algumas doenças, principalmente essas que eu citei. Também foram criadas leis de vacinação obrigatória e as primeiras medidas de vigilância sanitária também foram adotadas aqui nesse período. Durante a República Velha, o Brasil vai se tornar o maior exportador de café do mundo. E isso vai interferir muito forte nas nossas políticas de saúde. Isso porque novos centros de poder eles foram estabelecidos nessa época e a gente teve São Paulo como o maior centro de poder. São Paulo, a cidade que mais produzia café, acabou ganhando muito poder político. E esse poder político visava a preservação da força de trabalho. Por quê? Para que a gente continuasse sendo a maior exportadora de café, a gente precisaria continuar tendo uma força de trabalho saudável. E então as políticas de saúde nessa época visavam principalmente manter a saúde da população que trabalhava nos campos de café, já que café era a nossa maior commodity, era o que gerava mais dinheiro para a nossa economia. As ações de saneamento de portos objetivavam principalmente trazer a força de trabalho do imigrante europeu, porque entendo que nessa época a gente já não tinha mais escravos. Então a gente precisava de outra força de trabalho que fosse barata. E o que se conseguia de força de trabalho mais barata nesse momento eram justamente os imigrantes europeus. Vocês podem se lembrar aí das várias novelas que tivemos na década de 90 e início dos anos 2000 que falavam sobre essa temática, de imigrantes europeus, principalmente italianos, nas grandes fazendas de café e tudo mais. É uma realidade que aconteceu aqui durante a República Velha. Nesse momento histórico, a gente vai ter a criação do Departamento Federal de Saúde Pública e Oswaldo Cruz, ele vai ser nomeado para chefiar esse departamento. Qual era o objetivo dele principal nesse momento? Era erradicar a febre amarela. Inclusive, o próprio Oswaldo Cruz ele vai dizer em um momento que se ele não erradicasse a febre amarela no Rio de Janeiro, poderiam fuzilá-lo. Por que que a febre amarela era o principal objetivo a ser erradicado? Porque ela inibia a vinda de estrangeiros e essa inibição da vinda de estrangeiros impedia a expansão do comércio internacional do Brasil.
Qual era o modelo de saúde que se trabalhava, que Oswaldo Cruz trabalhava? Ele como sanitarista que era, trabalhava no modelo campanhista. O modelo campanhista, influenciado por interesses agroexportadores, nossos exportadores de café, baseava-se em campanhas sanitárias para combater as epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola, implementando programas de vacinação obrigatória, desinfecção dos espaços públicos e domiciliares e outras ações de medicalização do espaço urbano, que atingiram, em sua maioria, as camadas menos favorecidas da população. Esse modelo predominou no cenário das políticas de saúde brasileiras até o início da década de 60. Essa imagem aqui está ilustrando para vocês a famosa revolta da vacina, que aconteceu entre os dias 10 e 15 de novembro de 1904. Essa revolta aconteceu por conta da lei número 1261, que tornava obrigatória a vacinação. Essa lei ela foi aprovada durante o governo do Rodrigues Alves. Rodrigues Alves ele perdeu uma filha para a febre amarela, então ele tinha objetivos de erradicar essas doenças e ele vai pressionar o Congresso para que o Congresso aprove a lei da vacinação obrigatória. A lei da vacinação obrigatória dava direito a que a polícia sanitária entrasse nas casas das pessoas, mesmo contra a vontade delas, e as vacinasse. Essa permissão dessa entrada obrigatória, dessa vacinação obrigatória, acabou explodindo numa revolta popular, principalmente das classes mais baixas da população, justamente por serem menos esclarecidas e não terem conhecimento de que a vacina não os causaria mal. O medo aqui, né, nesse contexto histórico, o medo era de que a vacina os matasse, além do que seria necessário que as mulheres mostrassem seus ombros aos homens que iam vaciná-las. E isso também foi motivo para que essa revolta explodisse. E ela vai explodir justamente entre os dias 10 e 14 de novembro, e foi controlada com o Exército Brasileiro, que foi às ruas para controlar essa vacina. O Congresso Nacional volta atrás e a vacina deixa de ser obrigatória. Mas esse é um momento muito importante da nossa história, quando a gente tem a nossa população se revoltando contra uma atitude que seria feita em seu benefício por conta da maneira como ela foi conduzida. Se tivessem havido, antes da vacinação obrigatória, campanhas educativas que explicassem para a população que a vacina não era prejudicial à saúde, que de fato preveniria a doença, isso não teria acontecido. Antes da vacina, o Oswaldo Cruz também conseguiu autorização para que os policiais sanitários entrassem nas casas das pessoas e pulverizassem inseticidas para matar o mosquito transmissor da febre amarela. E isso também irritou a população. Esse caldeirão de irritações explodiu na revolta da vacina. Outra medida do Rodrigues Alves era a de sanear o centro do Rio de Janeiro. O que é que seria esse saneamento do centro do Rio de Janeiro? Seria transformar o centro do Rio de Janeiro numa boulevard europeia, como se via na época, grandes centros de comércio, onde houvessem boutiques e restaurantes em avenidas limpas. Qual era o problema? Que o centro do Rio de Janeiro, a região portuária do Rio de Janeiro, ela era povoada por cortiços. Os cortiços eram locais onde viviam dezenas de famílias amontoadas em cubículos, e esses cortiços eram totalmente insalubres. O que é que o governo do Rodrigues Alves vai autorizar a Prefeitura do Rio de Janeiro a fazer? A derrubar todos esses cortiços, simplesmente desapropriando a população. O que é que aconteceu com essa população? Ela acabou se mudando para os morros da cidade, para o Morro da Providência, para o Morro da Saúde, e é por conta disso que a gente vai ter no Brasil o surgimento das comunidades que a gente chama de favelas. Essas pessoas foram expulsas da zona portuária e do centro da cidade e foram obrigadas a habitar regiões onde não havia nenhum tipo de assistência sanitária, onde não havia nenhum tipo de esgotamento. E a ida dessa população para esses morros acabou piorando as condições de saúde delas. E a gente vai ter uma população ainda mais adoecida do que era antes dessas medidas serem tomadas. Por conta dessa medida de saneamento do centro do Rio de Janeiro, a gente vai ter a criação das favelas e as comunidades como a gente conhece hoje.
Na República Velha também foram lançadas algumas ações de saúde que até então não se via, como, por exemplo, o registro demográfico, para que pela primeira vez a gente conseguisse conhecer a composição e os fatos de vitais importância da nossa população, a introdução de laboratórios, como auxílio nos diagnósticos médicos, e a fabricação organizada de produtos profiláticos para uso em massa. É aqui que a gente vai ter o início da nossa produção de vacina, e somos hoje referência na produção de vacinas, justamente que vai se iniciar aqui na época da República Velha. Em 1920, a gente vai ter o Carlos Chagas, substituindo o Oswaldo Cruz no Departamento Nacional de Saúde. Ele vai reestruturar esse departamento, deixando um pouco de lado a visão sanitarista campanhista e focando mais na parte de educação sanitária, de informar a população o porquê da vacinação, de informar a população o porquê de ser um mosquito transmissor da febre amarela e não mais utilizar a força de polícia. Foram criados também sob o governo do Carlos Chagas, órgãos especializados em tuberculose, hanseníase e doenças venéreas, que eram os nossos maiores adoecimentos à época. Se expandiram as atividades de saneamento para os outros estados também. E é durante a República Velha que a gente vai ter a primeira lei que, de fato, vai prever ações de saúde e proteção à saúde das pessoas. Na verdade, recuperação à saúde das pessoas. Essa lei ela vai aparecer em 1923 e ela é conhecida como Lei Eloy Chaves. Ela foi proposta pelo senador Eloy Chaves e ela previa a criação de caixas de aposentadorias e pensões, ou os chamados CAPs. Essas caixas de aposentadorias e pensões tinham um objetivo, que era assegurar que ao se aposentar, ao concluir a sua vida trabalhista, os contribuintes tivessem direito a alguns benefícios. Aqui nesse slide vocês podem ver a letra da lei, tal como ela foi escrita. Por isso vocês vão perceber algumas palavras com escrita bem diferente do que temos hoje. E ela vai dizer em seu artigo 1º que fica criada em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados. Por que ela diz especificamente para as empresas de estrada de ferro? Porque as primeiras caixas de aposentadorias e pensões, que foram regidas por esse decreto número 4.682, de 24 de janeiro de 1923, eram exclusivas para os trabalhadores das estradas de ferro. Agora, por que os trabalhadores das estradas de ferro? Porque eram eles o motor da nossa economia, né? Nós exportávamos o nosso café e esse café era locomovido dentro do nosso país, principalmente por estradas de ferro, das fazendas para os portos em estradas de ferro. Então, a gente precisava que os nossos trabalhadores das estradas de ferro estivessem sempre ativos e com saúde. Então, o que é que essa lei vai garantir? Vai garantir socorros médicos em caso de doença para o contribuinte e também para pessoas da família dele que habitassem sobre o mesmo teto que ele. Vai garantir medicamentos com um preço especial, vai garantir a aposentadoria e vai garantir pensão para herdeiros em caso de morte e também a pensão por invalidez ou por tempo de contribuição, assim como é hoje. Essa lei, a Lei Eloy Chaves, é a primeira iniciativa que nós vamos ter de seguridade social da nossa população. É a primeira. Veja que nós estamos já em 1923. Desde 1500, apenas em 1923, é que vamos conseguir obter uma lei que vai garantir serviços de saúde e de seguridade social para a população. Quando for editar, apaga essa parte. Essa última parte. Vamos lá, a partir de agora. Quando a gente sai da República Velha, nós vamos entrar na Era Vargas. Antes de Vargas assumir o poder, a gente vai ter a Revolução de 30, onde o Getúlio ele vai assumir o poder, acabando com a chamada política do café com leite, onde era sempre um paulista e depois um mineiro se revezando na presidência da República.
A gente vai ter o Getúlio, e o Getúlio ele vai tomar algumas medidas bastante populistas, mas que de fato trouxeram benefícios à população. Uma dessas medidas é aumentar a quantidade de caixas de aposentadoria e pensão, ampliando essas caixas para outros empregados, outros setores trabalhistas. Durante o governo Vargas, a gente vai viver o auge do modelo sanitarista campanhista, e no período de 1938 a 1945, a gente vai ter uma nova reestruturação do Departamento Nacional de Saúde, e ele vai passar a articular todas as atividades sanitárias do país. Em 1942, a gente vai criar o Serviço Especial de Saúde, que vai surgir de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, que visava manter a saúde da população que trabalhasse com a exploração de matérias-primas que eram exportadas para os Estados Unidos. Visando manter a saúde desse povo, o Instituto Rockefeller ele se responsabilizava por prestar serviços tanto de saúde quanto de educação para a população que trabalhava inicialmente na extração da borracha e depois em algumas regiões do Nordeste que trabalhavam com a exploração de minérios. Além das ações de saúde, o Instituto Rockefeller também promovia ações de educação sanitária e também educação básica. As ações de educação básica não surtiram muito efeito, porque percebam que nessa época nossa população era uma população extremamente carente, como ainda é hoje, mas mais ainda, e filhos eram entendidos como força de trabalho. Então, as famílias que tinham filhos, as crianças geralmente trabalhavam com seus pais. Não mandar a criança trabalhar para que essa criança pudesse estudar era uma forma de reduzir a renda familiar. Então, a adesão às atividades de educação básica do Instituto Rockefeller ela foi bem baixa. O Vargas ele vai também criar o Ministério do Trabalho, e esse Ministério do Trabalho vai garantir alguns direitos aos trabalhadores. A gente vai ter a consolidação das leis trabalhistas, o CLT, em que vamos ter direito a férias remuneradas, a licença maternidade, a descanso semanal pago. Tudo isso vai surgir aqui com a criação do Ministério do Trabalho, além da expansão das caixas de aposentadorias e pensões e da transformação destas em institutos de seguridade social ou IAPs. As então caixas de aposentadorias e pensões foram transformadas em IAPs para que o governo pudesse ter um maior controle sobre essas caixas. Vamos entender como isso aconteceu. Primeiramente, a gente vai ter o IAP dos comerciários, depois a gente vai ter o IAP dos bancários e, por fim, a gente vai ter o IAP dos industriais, além dos ferroviários que já tinham suas CAPs transformadas em IAPs. Percebam que só essas categorias profissionais tiveram esse direito. Mas por que exatamente essas categorias? Porque são as categorias que mais contribuíam para a economia nacional. Eram justamente essas categorias profissionais que mais acrescentavam a nossa economia, que mais geravam lucro para a nossa economia. Então, precisavam que essas categorias profissionais sejam as que estivessem mais satisfeitas com o seu trabalho. Essas IAPs, elas tinham um fato interessante. Elas eram presididas por pessoas nomeadas pelo governo federal. O que é que isso vai acarretar? Isso vai acarretar em um forte poderio estatal dentro dessas IAPs. E por que isso é importante da gente falar? Por que é importante? Porque com o dinheiro das IAPs, o Getúlio, ele vai... Com o dinheiro das IAPs, o Getúlio vai financiar o processo de industrialização do país, construindo, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional ou alguns hospitais que vieram a ser administrados pela iniciativa privada depois. Os IAPs eram administrados por um conselho com representantes dos empregados,
dos empregadores, mas presididos por alguém nomeado diretamente pelo presidente. E esses conselhos, eles tinham a função de fiscalizar. Fiscalizar em que o dinheiro das IAPs estavam sendo gastos. As IAPs, elas passaram a ser entendidas como sócios do Estado, e seus recursos eram capitalizados e utilizados em obras do governo. O Estado pagava os IAPs com títulos da dívida pública que nunca eram descontados. Percebam que interessante. O governo getulista, nessa época, pegava emprestado dinheiro dos institutos de aposentadorias e pensões, pagava esse empréstimo com títulos da dívida pública e os IAPs nunca descontavam esses títulos da dívida pública. O que é que isso acarretou? Que os IAPs, eles acabavam sempre ficando em déficit. Nunca havia dinheiro suficiente para pagar os pensionistas já nessa época. Nós estamos em 1934 e já não havia dinheiro para pagar os pensionistas. Justamente porque o Estado, ele se associou aos IAPs para financiar a industrialização brasileira. É bom lembrar que até o momento a população não segurada ainda não tinha acesso a serviços de saúde. Até esse momento a população que não pagava a pensão, não pagava a previdência, não tinha direito a serviços de saúde, nem a aposentadoria, nem a pensão, nem a nada. Em 1953, vai ser criado o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, ele vai ser desmembrado em Ministério da Educação e Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele passa a ser encarregado pelas atividades que eram até então desenvolvidas pelo Departamento Nacional de Saúde, mas ele vai se limitar às ações legais e à divisão dessas atividades. Divisão das atividades no sentido de dizer quem é responsável por fazer o quê. O Departamento Nacional de Saúde não tem atribuições específicas, além dessa divisão de tarefas. Cada estado ou região era responsável por isso ou por aquilo. Com a criação do Ministério da Saúde, em seu artigo 1º, ele vai dizer que é dever do Estado, assim como da família, defender e proteger a saúde do indivíduo. Essa passagem vai estar na Lei nº 2.312, de 12 de abril de 1954. Chegamos ao governo da ditadura. E aí a gente vai ter uma mudança no nosso cenário. Tanto no nosso cenário político, quanto no nosso cenário de atenção à saúde. Por quê? Porque durante a ditadura militar, o primeiro efeito que o governo militar ele vai ter sobre a saúde da população é uma redução da verba para a saúde. Essa redução foi extremamente significativa. Nós vamos ver no slide seguinte. A mortalidade e a morbidade aumentaram. A gente começou a ter surtos, principalmente de meningite e poliomielite, durante essa época. Eu não posso trazer aqui para vocês números de quantas pessoas se contaminaram ou morreram por essas doenças, porque esses números não eram divulgados. Lembra-se que nós estávamos em regime de exceção, vivendo um governo ditatorial, e não era possível, não se conseguia ter acesso a esses números. O que se sabe é que houve essas epidemias, elas aconteceram, esses surtos aconteceram durante os anos da ditadura militar, mas nós não temos números exatos. O governo da ditadura militar, em 1964, com o intuito de fragilizar o sistema organizado dos trabalhadores, mas já empregando o jargão governamental da falência do sistema, cria uma comissão para reformular todo o sistema previdenciário brasileiro, culminando na edição do decreto número 72, de 21 de novembro de 1966, que vai extinguir todos os IAPs e vai agrupá-los no Instituto Nacional de Previdência Social, ou INPS. O que é que isso vai significar para o trabalhador? Isso vai significar uma perda de representatividade desse trabalhador. Perda de representatividade no sentido de que os IAPs, eles tinham um conselho consultivo que era composto por trabalhadores. O INPS não vai ter. O INPS não vai ter esse conselho consultivo composto por trabalhadores. E aqui a população vai perder ainda mais o controle social sobre o que era feito com o dinheiro da sua previdência.
Foi só pontos negativos a criação desse INPS? Não, não foram só pontos negativos, porque se permitiu que outras categorias profissionais, inclusive autônomos, fossem incluídos no Instituto Nacional de Previdência Social. Bastava que essa pessoa pagasse uma cota mínima para ter acesso aos serviços. E qual era o orçamento que o Ministério da Saúde tinha nessa época? O orçamento do Ministério da Saúde nessa época era de apenas 1% da arrecadação da União. Hoje é de obrigatoriamente 15%. Nessa época era de apenas 1% do orçamento da União. Quando os IAPs eles vão se transformar em NPS, eles vão passar a ter maior controle estatal. O Estado vai absorver e passar a ser o dono das estruturas físicas dos IAPs, os hospitais que esses IAPs construíram e tudo mais. O dinheiro dos IAPs, que agora é INPS, vai ser usado na construção de hospitais particulares que darão preferência à iniciativa privada, em detrimento da atenção básica da saúde pública, e o Estado vai financiar construções também de faculdades particulares de medicina por todo o país, financiado com dinheiro do INPS. Também, com o dinheiro da Previdência Social, vão se reformar clínicas e hospitais particulares, e a organização e complementação da política de convênios entre o INPS e a iniciativa privada, em detrimento dos recursos destinados aos serviços públicos. O que é que isso significou para a população? Significou que se você contribui para o INPS, você tem acesso à saúde. Beleza, mas que tipo de acesso? Quem determina quais serviços eu devo ter direito? Quem determina a qualidade desses serviços? Quem fazia essa fiscalização eram os próprios prestadores de serviço, que nesse momento não era o Estado. Não era o Estado brasileiro responsável por prestar o serviço. A única responsabilidade do Estado brasileiro era com as estruturas físicas dos hospitais. Quem controlava os funcionários, a qualidade dos serviços, os insumos nessa época eram as cooperativas que se formavam para trabalhar dentro desses hospitais. A qualidade do serviço não era fiscalizada pelo Estado. A única função do Estado era manter de pé as estruturas físicas. Em 1974, vai ser criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, e ele vai passar a ter a responsabilidade das aposentadorias e pensões por meio do INPS. Por que que isso se fez? Imagine um copo onde você está gotejando água bem devagarzinho e ele tem uns furinhos embaixo. À medida que você goteja, como ele tem furinhos embaixo, essa água vai acabar escorrendo de alguma maneira, né? Vai acabar entrando e saindo, entrando e saindo. O que aconteceu quando a ditadura militar ampliou o INPS para outras categorias profissionais, mas não criou ferramentas e mecanismos para fiscalizar a atuação desse INPS? O INPS acabou enchendo. Esse copo foi enchendo tanto de água, que os furinhos que estavam embaixo não conseguiram dar vazão a essa água e ela acabou transbordando. Foi exatamente isso que aconteceu com o INPS. Ele transbordou de segurados e não conseguiu mais dar conta. E essa crise que o INPS enfrentou, ela vai resultar na criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, ou SINPAS. Esse SINPAS vai desmembrar o antigo INPS em 3 institutos distintos, cada um fazendo uma coisa para ver se era possível prestar um serviço de maior qualidade e conseguir dar conta dos segurados. A gente vai ter primeiro o IAPAS, ou Instituto de Administração Financeira de Previdência e Assistência Social. A gente tem o próprio INPS, responsável pelas pensões, e na área médica, a gente vai ter o INAMPS. Se vocês perguntarem aos pais de vocês, provavelmente eles ainda vão lembrar dessa nomenclatura, INAMPS.
que eram os centros de saúde, era onde a população segurada recorria à atenção. Eu estou sempre falando de população segurada, gente, porque se você não fosse segurado, se você não pagasse a Previdência Social, você não teria direito a uma assistência de saúde. Quem não era segurado ainda tinha que recorrer às Santas Casas de Misericórdia ou à própria sorte. Nós já estamos no ano de 1974 e a nossa população ainda não tem direito universal à saúde. O Simpas ele tinha alguns objetivos, que era disciplinar a concessão dos benefícios, o custeio das atividades e fazer a gestão administrativa desses 3 institutos. Eu trouxe aqui para vocês, a critério de curiosidade, a letra da lei, da criação desse Simpas, caso vocês tenham curiosidade de ler como ele se organizava. E aí a gente chega no período da redemocratização. Nesse período de redemocratização, o Brasil vai estar fervilhando em busca de direitos, a população vai estar em busca de direitos, e aí a gente vai viver o auge do movimento da reforma sanitária brasileira, que é o tema da nossa próxima aula.